Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Edna Fernandes e hoje tendo o prazer de ter aqui ao meu lado uma pessoa muito especial. Ó, quem está ao nosso lado no Instagram já está vendo quem está aqui ao meu lado. E você, já se conectou lá? Entra no Instagram que você vai ver a minha convidada. Tcharam! Vamos apresentar essa lindeza, gente? Eu estou aqui com a Cláudia, tá? A Cláudia Cristina. Ela é vice-presidente da ONG ACCVEC, é uma associação não governamental, Associação de Combate ao Câncer. A Cláudia Cristina, em 2019, foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin. E ela vai contar pra gente um pouquinho sobre isso, o que significa, e vai falar também sobre essa ONG maravilhosa que a gente tem mais do que um prazer, a obrigação de conhecer. Cristina, seja bem-vinda. Olá, Edna. Boa tarde, Edna, a todos os ouvintes da 104.9. Aqui é a Cláudia Cristina, vice-presidente da ONG ACCVEC, Associação de Combate ao Câncer, Vista Esta Causa, que nasceu a partir da minha história de luta e vitória contra o câncer. Em 2019, eu fui diagnosticada com linfoma, uma situação muito complicada, né? Assustadora, né? Assustadora e agressiva, né? Já estava ali num grau realmente bastante elevado. E ali foi um momento muito difícil para eu, minha família, né? Meu esposo, nossos 3 filhos pequenos. Você tem 3 filhos? Eu ia te perguntar, você tem 3 filhos? 3 filhos pequenos e a nossa caçula estava desmamando, né? Ela era um bebê, então foi um momento assim de muita aflição para toda a família. Mas, graças a Deus, pudemos contar ali com a ajuda dos amigos, né? De várias pessoas, anjos, que sempre aparecem ali no nosso caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô vendo aqui, é linfoma não Hodgkin. Isso. É isso mesmo? A pronúncia é essa mesmo? Linfoma não Hodgkin. Exatamente. Ele ataca o sistema. Que parte do corpo que ele ataca? Ele ataca o sistema de defesa, né? No meu caso, eu tive um inchaço muito grande no baço, né? Então, foi uma situação bastante desesperadora. Meu abdômen ficou realmente muito inchado, as dores eram terríveis, terríveis. Como que você, assim, agora eu tô falando como curiosidade, até para que sirva de alerta para as pessoas, porque isso, o linfoma não Hodgkin, ele não é um câncer exclusivo de mulher, ele pode atingir qualquer pessoa em qualquer idade. Inclusive crianças. Mesmo, tá vendo? E assim, sintoma, como que assim você percebeu, como que foi a sua primeira, o que te fez ir ao médico? Dores muito intensas no abdômen e uma sensação de náusea muito forte, então cheiros, aromas de qualquer tipo de fragrância já começava a me causar uma certa náusea. E as dores eram muito intensas, né? E as dores ali intensas foi quando eu comecei a realmente passar pelo médico, mas até então não sabia o que se tratava, né? Então foram ali meses ainda, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, até que nós conseguimos encontrar o que realmente estava acontecendo. Né? E eu vi na nossa foto de divulgação, você estava sem cabelo, né? Sim. E eu achei aquela foto tão linda, assim, você passa um poder tão grande naquela foto, uma autoconfiança, porque assim, principalmente para nós mulheres, o cabelo é uma parte vital da nossa aparência, da nossa autoestima, né? E de repente você ter que lidar com essa queda, como é que foi isso para você, assim, esse momento? Primeiro, antes de falar sobre isso, vamos falar primeiro do diagnóstico, que é um diagnóstico assustador, mas ao mesmo tempo é um resgate de esperança, não é? Sim, e a respeito do diagnóstico eu acredito, né, porque foi o que eu passei, que o apoio da família, o apoio dos amigos, nesse momento é crucial, porque foi a minha base, né? Foi a minha estrutura e a fé. Então, eu sempre acreditei que coisas boas acontecem e que Deus, ele sempre tem um caminho na nossa vida, por mais que a gente não entenda no momento o que é que está acontecendo no futuro. A gente chega a duvidar, sim, a colocar nossa fé em dúvida?
No meu caso, não. Não. Não, aí que eu tive mais fé, tendo a certeza que aquele momento era passageiro. Aquela famosa pergunta, por que eu? Nunca fiz Não, essa ai, que pergunta. coisa Não, boa. eu E sempre perguntava força. assim, Edna, pra quê? Porque em tudo, nas tempestades da vida, né, nos momentos difíceis, sempre há um propósito muito Sempre forte. propósito. Então, eu desde criança, né, eu acredito assim que eu tive uma estrutura espiritual muito fundada nisso, porque minha mãe foi uma pessoa que sofreu bastante, né, mas que venceu, Então já muito tinha guerreira. uma história de superação. Então, no meu caso, foi até interessante, porque quando eu fui diagnosticado, meu esposo falou Foi assim aqui em pro Uberaba? médico, sim, na Eliangote. Ah, Inclusive, um abraço a todos da Eliangote, um hospital que eu são pessoas amo. maravilhosas. E profissionais maravilhosos, Sim, todos, profissionais equipe incríveis. médica, todos Todos, são todos. maravilhosos, um atendimento humanizado. Então, a história da CCBEC começou lá. E eu me lembro que o meu esposo falou assim pro meu médico, né? Ele disse assim, doutor, mas eu aprendi a comer fruta, legumes e verdura com ela, o que foi que aconteceu? Quer dizer, ela leva uma vida tão saudável, Então assim, né? o que foi que aconteceu? Mas a minha questão também, infelizmente, né? Por parte do meu pai, várias pessoas da minha Então família já tem uma história, né? Porque tem a foram ver com embora com hereditariedade. câncer. Inclusive, o meu pai havia falecido há 1 ano e 25 dias, quando eu fiquei doente, né? Então, Nossa, assim, a carga emocional, então, foi muito grande, foi muito né? alta, porque você pensa, né? E agora? Ainda mais com 3 filhos. Com 3 e um filhos. bebê. Um 2 filhos e um bebê. Isso mesmo, um bebê. Como que você, assim, lida... Cabelo na cintura. Isso, eu vi as suas fotos. Cabelo Eu vi as na suas fotos. cintura. Assim, pra mulher, mãe, além de você se preocupar com você, com a sua saúde física, a insegurança da parte como mãe. Que é você falar assim, e agora? Porque o maior medo de todas as mães é ir embora e deixar os filhos. Exatamente. Por mais que você tenha um suporte de família, mas aquela história, será que alguém vai amar eles como eu amo? Não é? Verdade. É a coisa de mãe mesmo, né? E uma coisa muito interessante que eu quero até ressaltar a respeito do atendimento do Eliangote. Lá nós passamos por um atendimento com uma psicóloga. E eu lembro que o dia que ela entrou no quarto para conversar comigo, eu sentei e ela na minha frente, ela disse, pode falar tudo o que você está sentindo. Então, ela me deixou assim à vontade. Abriu o coração. Para abrir o coração. E eu lembro que o que eu disse para ela foi, o que vai ser dos meus filhos? Ai, é sobre isso. Então, é sobre isso. Então, assim, sobre isso. a minha maior preocupação não era comigo. É. O que vai ser da minha A gente bebê? O que coloca vai a ser nossa do meu dor no bolso. A esposo? gente coloca a nossa dor no bolso. Né? O que vai ser do meu esposo, né? Que é um guerreiro também com 3 crianças pequenas para cuidar. O que ele vai fazer? Então, assim, foi a primeira coisa que eu perguntei. Ali eu lembro que eu chorei. Mãe. Acho que uma meia hora. E fui conversando com ela, fui conversando. E ela disse assim para mim que realmente é dessa forma que nós temos que encarar. Ela disse, não é um diagnóstico de morte. E realmente não é. Né? Não é. Mas o psicológico, ele precisa estar muito bem até você chegar nesse ponto de apoio. Porque assim, o diagnóstico, eu acho que é uma carga muito pesada. Porque depois que você tem o diagnóstico, acho que primeiro você assusta, depois você começa a ver o lado prático da coisa. Como mãe, principalmente. Exatamente. A gente esquece trabalho, até marido, a gente foca primeiro no filho, né? Verdade. E agora? O que vai ser dos meus filhos, né? E o seu marido, acredito que estava do seu lado depois que você saiu dessa... E foi algo muito interessante, né? Porque depois da primeira quimio, 10 dias mais ou menos, 8 dias, e os amigos sempre em casa, a família, né? Os Você já parentes, começou em seguida todos. com a químio? Já diagnosticou, já era um caso bem sério, né? Então já teve que Então começar. não estava só no comecinho? Não, já estava bem, já foi um caso agressivo, né? Assim, por que agressivo? Porque as crises eram muito fortes, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz a primeira quimio, na primeira quimio já caiu o cabelo, e aí eu disse pra eles, assim, né? Na verdade, o processo, direto, o processo. assim. Na verdade, ele caía já no vamos banho. responder a pergunta. Na verdade, assim, lavava, ele caía demais. Aí meu foi Deus, a minha que família pra desespero. casa, né? Os amigos. Aí foi quando eu decidi cortar. Mas o cabelo, ele não sustenta E o seu mais na cabelo era cabeça. gigante. Era bem comprido. Ele não sustenta, dói demais, o couro cabeludo incomoda. Aí eu lembro que eu chamei todos, né? Meu esposo e nossos 3 filhos. E eu perguntei pra eles, e aí, o que eu faço?
tá doendo muito. E se eu rapar a cabeça, né? Aí eles disseram, o que você fizer continua sendo a nossa mamãe. Ai, que lindo. Aí meu esposo continua te amando e vamos que vamos vencer, né? Venceram. E uma amiga minha de infância muito E querida daí, com o estava em cabelo casa. lindo. E eu lembro que ela segurando a minha bebê e eu glorificando a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que esse aqui tá indo embora, mas o Senhor vai me vir outro, devolver mais um novo. forte, mais forte, mais bonito E outra ainda. coisa interessante também, Edna, o que acontece, agora já falando da parte da ONG, né? E ali na Eliangote, tendo contato com aqueles profissionais maravilhosos, né? Que eu já era praticamente de casa, era 10 dias de internação, enfim, né? Era uma convivência. Você pode falar o nome do seu médico? Dr. Leandro Dr. Gustavo, Leandro, maravilhoso. Gustavo, conheço, maravilhoso. Maravilhoso. E assim, as crises muito fortes, né? Então aí ele foi pesquisando. E tem o problema da químio também, né? Os defeitos da químio, Isso, né? começou ali no que não no deve ser folicular. fácil. Não, muito. Eu mesma, eu passava muito mal durante as químios, né? E aí eu lembro que um dia numa consulta ele falou pro meu esposo, porque mesmo com as químios, eu fazia consulta toda semana. Era toda, era quarta e depois mudou pra terça. A químio era semanal? Era de 21 em 21 dias, mas toda semana eu precisava passar por acompanhamento, né? Porque não podia ter febre, enfim. O paciente, quando ele faz químio, a imunidade baixa, então ele fica muito mais sensível, né? A tudo. Isso foi em 2019? 2019. Então você foi passou em a fase da pandemia. Peraí que a gente vai falar sobre isso. Deixa eu resolver a curiosidade da nossa amiga ali, o que é? A Fabiana Carla, ela quer saber se você chegou a fazer uma terapia especializada, algum acompanhamento assim com psicólogo que te ajudou a ter esse discernimento. Só do hospital mesmo. Isso, do hospital mesmo, né? Ali algumas sessões, mas eu não fiz porque naquele momento, né? Eu acredito que da forma que nós conversávamos, da forma ali que ela já te ajudando, você já se realmente amparada. eu me senti muito amparada e também com o carinho, né, o apoio, como eu disse, da minha família, dos meus amigos, o pessoal da igreja, muitos anjos, né, vizinhos. Então, assim, eu digo que foi uma situação muito difícil, mas eu não me vi desamparada nem graças a Deus, que bênção, né? Poder dizer isso, né? E o Dr. Leandro, nessa consulta, ele disse para o meu esposo, porque as crises continuavam, né? E aí ele disse, mesmo com tratamento, mesmo com as químios. Olha para você ver a dificuldade, gente. Mesmo com as químios. Com o diagnóstico, as químios, filho pequeno, o efeito colateral da químio, ainda continuava as crises. Continuavam as crises, continuavam as internações. Aí o doutor Leandro, ele, na consulta, né, ele falou para o meu esposo que eu precisaria de uma medicação de alto custo, que é uma Abitera. Na época estava um preço assim bastante elevado, né? Nós encontramos ali orçamento de 5 a 8 mil reais, 9 mil cada dose que eu precisava, né? A quantidade de miligramas que eu precisava. E ali, bem na mesma época mesmo, foi quando eu senti que eu poderia fazer alguma coisa, não só por mim, mas pelos pacientes em tratamento. Nessa época eu estava bastante debilitada. Ajudar as pessoas, usar a sua dor para amenizar a dor dos outros. E aí ele disse para nós, ele falou, entra com uma ação judicial. E aí nós gente, fomos meu queixo tá caído mesmo, tá? Eu tô assim, ó, de boca aberta. Nós somos imediatamente. Que coisa maravilhosa, que mulher incrível que você é, menina. Obrigada. Meu Deus, gente, que honra para mim conhecer você. Muito obrigada. Saber assim, é aquela história, no profundo da dor, a insegurança, porque tem uma insegurança. Muito medo muito grande. Né? Eu acho que se você olhar para os seus filhos e não saber como que vai ser o dia seguinte, e mesmo assim você ocupar o tempo que você não tinha em ajudar os outros. E foi aí que nasceu a ONG. Isso, aí o que foi que aconteceu nessa medicação, né? Aí o doutor disse para que entrássemos com uma ação judicial. Nós entramos com uma ação judicial para conseguir o remédio, mas foi assim, foi muito rápido. Nós entramos com a ação judicial e também com o projeto ainda não era CCVEC, era só um sonho, né? E aí o que foi que aconteceu? Sonho de uma ONG. Isso, não era nem o sonho de uma ONG, porque eu queria ajudar, mas eu não tinha meios, não sabia como. Aí numa visita, já tinha saído de uma internação, estava em casa. Aí foram uns amigos de amigos em casa e eu senti de falar do meu desejo em ajudar. E aí eles disseram, mas nós sabemos como te ajudar, então nós vamos fazer o seguinte.
você vai ter uma ONG para você ajudar os pacientes. Nós Que entraremos com maravilha, você. gente. Então, esses são os anjos da ONG. Anjos existem, milagres acontecem todo dia. A gente que nem sempre abre os olhos para poder enxergar. É que a gente acha que milagre é só fazer coisas estratosféricas, mas não. A vida é feita de pequenos milagres. E anjos, a gente encontra com eles, basta a gente ter olhos para ver. É verdade. Né? E aí, foi isso tudo. Como que foi a pandemia para você? Porque foi em 2019. Então, assim, né, você pegou a pandemia quando você estava fazendo seu tratamento. Iniciando seu tratamento. E essa foi uma parte, assim, também bastante interessante, porque iniciando a pandemia, eu ainda em tratamento, faltavam algumas químios, né? Então começou aquela questão de medicação, como fica, como não fica. Então foi um cenário novo, né? A insegurança também de não poder pegar, de ter medo da baixa imunidade. E o meu esposo, né? Ele trabalhando, porque ele não parou de trabalhar nesse período. Então, assim, tivemos que Ele é o presidente da ONG, né? Ele é o presidente. Tivemos que ter um cuidado muito maior, né? Por conta disso. Mas passei a pandemia inteira e eu falo muito sobre gratidão, né? Eu acho assim que a fé, a gratidão são combustíveis que vão nos auxiliar, né? Que nos move. E eu lembro que todos os dias eu dobrava os meus joelhos quando eu acordava e dizia: Deus, obrigada, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar hoje. Precisava. E eu dormi, e antes de dormir, Senhor, obrigada porque o Senhor me sustentou hoje. Então, entre assim, lágrimas. Nós passamos gente, a pandemia Vocês inteira. imaginam a dor, a insegurança? Eu falo muito nisso, porque assim, a gente, que graças a Deus não tinha problema de saúde, eu falo assim das pessoas que enfrentaram a pandemia e que não tinha. Eu tive um irmão que passou por isso, sabe? Só que no caso do meu irmão, infelizmente, ele faleceu, só que não foi do câncer, foi de um infarto que ele tinha. Só que assim, eu falo muito disso porque a pandemia não permitiu que a gente pudesse dar para ele esse apoio que a sua família te deu. Porque a gente não podia se aproximar dele, a gente só via ele através de um vidro, por causa da baixa imunidade, porque ele estava num tratamento pesado. A baixa imunidade dele não deixou a gente chegar perto, abraçar, porque a pandemia, a Covid, era uma coisa nova, ninguém sabia como perigosa, mexer. Né? E os seus filhos, assim, para chegar perto de você, para poder abraçar, porque a sua imunidade devia estar baixa também por causa da químio. Isso. Como que foi isso, esse momento, assim, para você? Aí, durante o período da pandemia, eu me isolei dentro da minha casa. Então, eu não saía para lugar nenhum, né? E as crianças também, eles ficavam comigo o tempo todo. Então, nós praticamente, eu e as crianças, nos isolamos em casa. E o meu esposo chegava, tinha todo aquele cuidado, né? Então, nós conseguimos passar muito bem por este momento. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não foi fácil. Não foi fácil. Você chegou a pegar Covid? Não, durante a pandemia, durante o tratamento não. Depois quando eu já estava curada, graças a Deus, já estava bem. E nós passamos, né? Esse período não foi fácil, mas sempre contando com o apoio dos amigos, da família mais de longe, já num apoio mais remoto, WhatsApp, né? Videochamada, porque não podia se aproximar. Eu senti uma falta, assim, a gente passou a ver a família através de uma tela, né? É verdade. Menina, eu via meus irmãos, aniversários, porque foram 2 anos, depois que a gente desligava a tela, mas eu chorava tanto. O contato humano, o ser humano sente falta. E assim, eu falo pra gente que graças a Deus não tinha doença nenhuma, já era assim, praticamente, não vou dizer insuportável, porque Deus não dá uma carga maior que a gente pode carregar. É verdade. Agora, pra você, com toda a sua insegurança, com toda a sua força também, né? Mas o medo, aquele medo existia ali dos seus filhos. E se eu pegar, será que eu resisto? E se eu pegar e o problema não for o câncer, mas for a Covid? E se meus filhos passarem para mim? Então, assim, a ansiedade. Olha, foi um momento, assim, que eu falo muito sobre fé, né? Eu falo muito sobre fé e gratidão. Foi um momento, assim, que eu peguei e eu disse: Deus, o Senhor já me ajudou até aqui. Né? Então, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu tenho certeza que o Senhor está cuidando. Ai, né? Nossa, que mulher forte. Então, assim, o medo principalmente do meu esposo, porque ele tinha que se expor, né? Ele era gestor de uma loja, ele não podia parar.
Então, assim, a responsabilidade dele era grande, não só em questão da loja, mas em questão da família, né? Preocupação com então, você, assim, né? e a preocupação, então nós tínhamos assim... O fato até, às vezes, dele não poder demonstrar a insegurança dele para você. Exatamente. Né? Então, porque eu acho que tem aquela coisa de proteção, eu não posso mostrar para ela os meus medos, as minhas inseguranças, tem que dar força. Então, assim, isso já deixa a pessoa fragilizada também, né? É verdade, é verdade. Então, assim, eu acredito que os momentos dele também foram bem difíceis, né? Porque ele não podia transparecer nem para mim, nem para as crianças de que realmente ele estava preocupado, né? E as suas crianças, como que elas lidaram com isso? Eles têm quantos anos? Hoje eles têm 11, a minha mais velha, 9, o meu do meio, e 6, a minha pequenininha. A idade da minha netinha, 6 anos. E como que eles lidaram com isso? Você falou com eles, você explicou claramente, eles entendiam a gravidade da situação ou você não chegou a falar isso? Assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acredito que até isso, né? Foi uma força, assim, vinda dos céus mesmo, porque eles compreenderam com uma maturidade, assim, sabe? As uma maturidade que que me surpreenderam. Então, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo, né? Nós sempre fomos muito claros com os nossos filhos. Sempre buscamos, assim, explicar, né, corretamente para que eles pudessem compreender o que estava acontecendo. Então, eles pediam muito para o Papai do Céu, né? Ai, que bonitinho. E eles também apoiavam bastante. E eu acredito que isso... foi aquela força, né, fortalecendo que eu necessitava, né? Porque havia momentos que eu chegava em crise no Eliangote, que as crises eram tão terríveis, que eu pensava assim, meu Deus, será que é hoje que é a alma de escola do corpo? Porque começava a tomar morfina de manhã para melhorar a noite, era insuportável, era muito grande as dores, o sofrimento em si de uma pessoa em tratamento oncológico é muito grande. Então, eu sempre pensava nisso, eu pensava, não, eu tenho certeza que... vai passar. Telas mentais, né? Eu tenho certeza que vai passar, porque tem muita coisa boa para viver com a minha família ainda, com os meus amigos, com aqueles que me amam. E eu acho que na vida a gente compreende que somos amados, né? Mas quando eu passei por este momento, eu descobri quem realmente são aqueles que estão com você no momento crucial, a vida né? a vida filtra. E né? para mim foi um filtro. Para mim foi um filtro. E você aprendeu a entender as pessoas que realmente são importantes para você. Aprendi a entender que amor era importante, que amor não está só em palavras, né? O amor é uma atitude, amor é ação, né? Então, assim, por que hoje a ONG, ela abraça de verdade? Porque eu fui abraçada e o amor é uma atitude. Quando você chega no paciente que acabou de receber um diagnóstico, ele está fragilizado, ele está com medo, é uma mãe, é uma criança, e ele está com tanto medo, ele está com angústia, e aí você dá um abraço e você diz, eu venci, você pode, tenha fé, eu estou aqui, o que você precisa? É um exame? Ah, mas eu preciso de um diagnóstico, ainda não saiu, é uma suspeita. Nós vamos atrás disso para você. Nós temos parceiros, temos amigos. E sem falar dos parceiros maravilhosos, dos amigos que estão conosco. O Beni também, o Beni, tem vários, Amo Mais Saúde, enfim. Vários parceiros ali do Beni também. E quantos amigos, né, que têm abraçado conosco essa causa. Quantas pessoas, porque é algo que sensibiliza. Quem nunca teve um amigo, um parente, um familiar que passou pelo câncer, né? Então, é um momento assim que nós estamos ali. Eu ia te perguntar agora. Você precisou de cirurgia também ou só as quimioterapias? Não, porque foi um caso bem complicado, né? Eu acredito que o médico não quis fazer biópsia, ele realmente foi para o lado do tratamento. Só pelo exame de imagem. O meu baço foi para 25 centímetros, para vocês terem uma noção. Nossa. Eu inchei tanto, meu abdômen ficou tão inchado que quem olhava para mim pensava que eu estava gestante de 9 meses. Não, 9, uns 8 meses, porque eu fiquei realmente muito inchada, muito mesmo. Meu Deus do céu. Nossa. E aí, então, o caso não era para cirurgia? Eu acredito que não, porque ele não me encaminhou para cirurgia, né? Mas eu fiz o tratamento e as quimioterapia com o Mabtera também, né? Com a medicação de alto custo, que nós conseguimos via judicial. Nós começamos o projeto, essa medicação era temporária ou
Durante um tempo, ele havia determinado ali um prazo de tratamento ali em torno de 2 anos, né? Mas não foi necessário. 2 anos, graças a Deus, menina. Daria mais ou menos, né? Mais Quase um 24 mais um meses. milagre. Foi um milagre, Mais um milagre. grande, foi um milagre. É o milagre da fé. É o milagre da fé. E assim, agora, você até começou a falar sobre isso, no que consiste exatamente o trabalho da ONG, a CCVEC, nunca mais vou esquecer esse nome, a CCVEC, porque assim, vocês, quando a pessoa tem um diagnóstico, elas te procuram ou vocês têm alguma ligação com o hospital que passam para vocês os pacientes? Então, como funciona? Vamos começar ali do princípio sobre o nome, né? A CCVEC. Isso. Associação de Combate ao Câncer, vista esta causa. Por quê? Porque é uma causa, né? E é uma causa onde todos nós, às vezes a correria do dia a dia é tão grande que às vezes a pessoa não para assim para pensar, poxa, olha, eu tenho uma condição, eu vou contribuir. Para olhar para o né? lado, Por né? quê? Porque eles ajudam pessoas em tratamento. Um dia pode acontecer comigo. Pode. Um dia pode acontecer com alguém da minha família. Então, eu vou realmente Ninguém tá vestir essa livre. causa. Ninguém está livre, eu não estava livre, né? E a frase do nosso slogan é ninguém tem saúde de ferro, não faça vista grossa, ou seja, não faça vista grossa, vista esta causa. Por quê? A minha vida inteira, Edna, eu nunca fui internada. Então, assim, minha mãe com 2 filhos, eu e meu irmão mais novo. Meu irmão, ele teve bronquite na infância, né? Então, assim, ele passou uma infância bem difícil, hoje ele é super saudável, graças a Deus. Mas eu não ficava internada, eu quase nunca ficava doente. Então, quando a minha mãe recebeu a notícia, ela quase surtou também, né? Porque assim, você fala que você tinha uma vida saudável, né? Assim, nunca teve nada, né? Mas como assim, né? Por mais que a gente... que nós sabíamos, né, da questão da família por parte do meu pai, mas por mais que nós soubéssemos, mesmo assim é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, 36 anos de idade... 3 filhos. E minha mãe ficou, meu Deus, mas como assim, né? Gente, eu tô embasbacada com a sua história. Por isso, o slogan, ninguém tem saúde de ferro. Por quê? Porque eu achei, né? Perfeito. Que eu tinha, mas não, né? Mas não. E ninguém tá imune. E ninguém está imune. Então, assim, imune. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, e quando a pessoa se envolve numa ONG, quando a pessoa se envolve numa causa, ela passa a entender, porque eu acho que você trabalha o lado espiritual também, não? Então, tudo importa, né? Tudo é importante. Porque eu acredito que a estrutura espiritual e emocional o emocional ajuda. Acho que é o principal. O emocional é o principal, porque assim, ajuda a pessoa precisa ter força para poder... Ai, meu genro, tudo bem? Essa é a Cristina, nossa entrevistada. Eu tô acompanhando a live desde o começo. Ótimo! Porque assim, eu acho que a pessoa precisa ter um emocional bem resolvido para tudo que ela vai enfrentar. É verdade. Por mesmo que não seja esse linfoma de Hodgkins, né? Não Hodgkins. Hodgkins, fala. Não Hodgkins, esse é não Hodgkins. Tá, então, mesmo que não seja esse, tem vários outros tipos. Então, vários tipos de câncer. E vários tipos de câncer em várias partes do corpo. E assim, se o emocional não estiver bem tratado, acho que a pessoa não consegue enfrentar mais nada. E outra coisa, o emocional não é fácil. Não é fácil, assim. Então, às vezes, tinham momentos assim que eu via a situação tão difícil, eu fechava meus olhos e falava, Senhor, meu Deus, me dá força, porque me fortalece. Tá então, fácil, não. o pensamento positivo, ele precisa existir. A certeza de que você vai conseguir, né? E a gratidão. Superou um dia? Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu não sei, eu sou cristã, mas independente da fé da pessoa, religião, né? É agradecer. Porque eu acredito que a gratidão, ela move, né? Ela move. E desperta na gente, eu acho que de tudo isso que você passou, pode falar? Não, pode concluir que é uma pergunta. De tudo isso que você passou, eu acho que você, além de superar as dores físicas, você viu a força do seu pensamento positivo e que você partiu para ajuda, né? Sim. Não vou passar por isso sozinha, porque eu sei que tem outras pessoas com o mesmo problema. Se fechar nunca é uma solução. Não, virar uma ostra. Não é uma solução. A gente tem que virar um polvo, né? Exatamente. Abraços para todos os lados. Pode falar, meu bem. A Camila, ela quer saber como que veio o diagnóstico da cura. Como que é? Não entendi. Como que veio o diagnóstico da cura? Isso, como que... Eu também arrepiei aqui.
Pessoal, o diagnóstico da cura foi assim, olha que interessante. Final de 2020, em plena pandemia, já havíamos passado, assim, um momento muito difícil, né? É remissão que fala? É a palavra? Remissão, exatamente. Aí eu já havia feito alguns exames, né? E o doutor disse que os resultados estavam muito positivos. Ai, que coisa boa. Aí que foi bênção. quando veio a remissão, já para o início de 2021. E detalhe, com abertura, fechamento de comércio, né? De tudo, que não sabemos como que foi. Nós estávamos já há muito tempo com a documentação em cartório para quê? Para sair o CNPJ da ONG. Então, ali os anjos, né? Que eu falo que são os anjos da ONG, porque tem a tesouraria, primeiro, segundo tesoureiro, secretário. Então, né? Tem todo um corpo ali por trás, né? E eu lembro que a documentação ia para cartório, voltava e fechava a cartório. A burocracia tira a paciência de qualquer um. Mas, na verdade, não foi nem a burocracia, foi também o fator pandemia, né? Pandêmico, o processo, ali, enfim, é o processo. verdade. A gente estava na época da pandemia, é verdade. E também com o processo da burocracia, que também é difícil, né? Enfim, aí juntou as duas coisas. Agravou. E eu me lembro que o resultado da cura veio, né? Em janeiro, ali mais ou menos, janeiro de 2021, quando foi em março, saiu o nosso CNPJ. Então, assim, notícia boa. Mas nós já Deus fazíamos algumas campanhas, tá? Mesmo eu enferma. Tanto é que eu não entrei na ONG, né? O pessoal dava-lhe sequência, eu ajudava nas campanhas, tudo. Mas eu estava ainda bastante debilitada, né? Mas sempre auxiliei, procurei sempre auxiliar. E uma coisa que eu digo no processo do câncer, alegria. Não é fácil, gente, mas mantenha sempre isso, gente. Como sempre assim? o seu ânimo, o seu sorriso. A gratidão traz isso, né? É uma coisa, mas assim, a cabeça da gente desfoco, o coração da gente desmedo. Então você trabalhar, nossa, gente do céu, deve ser muito difícil você falar assim, eu tenho que ser feliz, mas ao mesmo tempo sabendo que lá no fundo tem um medo. E igual no seu caso, não era tanto por você, era por tudo que significava, por tudo que você tinha por trás, principalmente os filhos, né? Eu acredito assim, que foi uma força espiritual muito grande, né? Uma força emocional muito grande, uma estrutura que estava ali à minha volta, né? Então, assim... Deus abençoe que você foi E uma abençoada. certeza, e eu sempre tive essa certeza de que nada do que acontece vem assim totalmente pro mal. Sempre das tempestades você pode tirar uma boa lição. Tem uma música que né? fala, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Exatamente. Então, assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Então, assim, tudo tem um propósito. Não é fácil a gente entender os desígnios de Deus. É verdade. Né? Porque a gente é falho, a gente como humano, a gente não tem toda essa grandiosidade de pensamento. Mas eu fico admirada de saber a forma como você enfrentou todo esse processo. E se não fosse o meu caso, né, talvez nem existiria a ONG. Nem existiria a ONG. Tá Né? vendo? Porque Deus vai usando, né, os caminhos para poder favorecer outras pessoas. É verdade, porque hoje, quando uma pessoa diz, olha, eu fui diagnosticada, independente do tipo de câncer, todos causam um sofrimento emocional, espiritual imenso. Todos, né? Não tem a menor dúvida. Todos. Então, hoje eu tenho, assim, né, eu tenho a bagagem, eu tenho, assim, a experiência de dizer que você vai vencer. E quando alguém chega não para você... coloca o diagnóstico. E outra coisa importante também, uma pessoa diagnosticada, quando alguém ouve dizer, tal fulano está com câncer, a primeira palavra que vem na mente é morte. Gente, não é morte, não façam isso, não falem coisas negativas para a pessoa. Anima. Eu lembro, eu sinto de falar isso também, que foi algo que me ajudou muito. Tem uma tia que ela é maravilhosa, né? Minha família veio, meu irmão, minha mãe, os amigos daqui nunca nos deixaram. Eles que revezavam para cuidar das minhas crianças, né? Os amigos, então, muito apoio. E eu lembro que nesse período de pandemia, né? Muitos pacientes começaram a ir também, né? Antes também. E um dia eu estava bastante chateada. E aí eu fui falar com essa minha tia, que tinha ido também para casa ficar comigo uns dias. E eu falei assim para ela, liguei e falei, Tê, várias pessoas estão indo de câncer. Aí ela falou assim para mim, Clau, pessoas falecem todos os dias. E nem sempre é de câncer. Aí eu, é verdade. É verdade. Então, assim, às vezes, uma palavra que você diz para uma pessoa que está numa aflição, né, ou com medo, achando que ele não vai conseguir,
pode fazer toda a diferença. Às vezes, que até seja com o uma palavra intuito de positiva, ajudar, né? Você inverte meio as coisas, Uhum. você acaba falando uma palavra que possa deixar a pessoa ainda mais insegura e assustar. Exatamente. Então, assim, eu fui muito poupada, principalmente pelo médico também, né? Porque, assim, o que acontece? O primeiro diagnóstico ali, linfoma folicular, mas as minhas crises eram terríveis. Eram A dor terríveis. era Então, insuportável. ele foi ali pesquisando, enfim. E sempre foi ali doses homeopáticas, né? Então, assim, ele nunca chegou e disse, talvez exatamente Com essas a mesmas gravidade, palavras, assim, né? Então, ele foi acompanhando os exames. Eu acredito que essa sabedoria também é muito muito necessária, importante. Por quê? Porque, independente do caso do paciente, se, né, a equipe médica chega e já fala, olha, não tem jeito, assim, a pessoa já desiste ali. Já ela não desiste. vai ter força. Ela não vai ter força. Não vai ter força. vai ter E por força. falar nisso, deixa eu te falar. Vamos supor que essa entrevista nossa, gente, ela vai ficar disponibilizada, tá? No YouTube, tá? Que maravilha. E eu compartilho o link Uhum. para todo mundo para poder assistir. Vamos supor que Fica alguém... no Instagram também, né? É, no mãe? Instagram também, é verdade. Que alguém foi diagnosticado, recebeu o diagnóstico essa semana, hoje. O que você falaria para essa pessoa agora, assim, olhando no olho? O que você falaria para ela? Eu digo para você, tenha fé. Acredite que coisas boas acontecem e que esse pode ser somente um momento passageiro. E lá na frente vai servir como experiência para sua vida e te deixar muito mais forte. E Porque você vai as entender o lutas propósito. que nós vencemos nos deixam mais forte. E um dia você vai entender o praquê de todas as coisas. Assim como aconteceu comigo. E outra coisa agora, e para a família? Para quem tem família que está passando por isso, que tem um caso, né? Ou algum amigo, ou alguém da família, ou conhece alguém que está passando por esse processo. Qual que é, assim, você que já passou por tudo isso, você que tem uma ONG que trata desse assunto, assim, acho que o dia inteiro, você vive essa ONG que deu para perceber, O tempo né, todo. o tempo inteiro. O que você diria para a família? Qual que é a forma que a família pode ajudar quem está no início dessa fase? Porque eu falo no início, porque eu acho que depois de um tempo você aprende a conviver, né? É. Mas agora, chegou o diagnóstico, a família, o que a família pode fazer para ajudar, de concreto, assim, como que a família pode agir? O amor vence todas as coisas. Abrace, mas abrace com amor. Tenha paciência, né? Porque a pessoa, quando ela começa uma medicação, o humor muda, muitas coisas acontecem, porque são ciclos novos. Ciclos novos. Então, a assim, químio mesmo tem reações, né? Muitas reações adversas. Então, assim, amor, paciência, né? Principalmente. Força, sempre animar com palavras positivas, mesmo que depois você precise sair, chorar. Mas sempre anime, né? E para a família também não é fácil. E eu acredito que é novo para todo mundo. É, exatamente. Né? Como é porque novo. a gente sempre ouve falar do outro, né? Verdade. O outro teve, o outro aconteceu, o outro venceu, o outro sofreu. Então, assim, é sempre o outro. A gente acha que nunca vai chegar na verdade. gente. Então, E é tudo novo. E se tiver a necessidade, né, procurar um atendimento também com psicólogo, alguém que possa, né, dar essa orientação. Também é importante, mas tenha força, tenha fé, porque as situações difíceis Gente, passam. ela falando, eu fui arrancando meu esmalte tudo, vocês não estão entendendo. A história dela tá. Menina, olha aqui, eu tô assim, ó. Eu falei, gente, que força. Cara, eu quero. Aliás, eu quero te fazer um convite. Eu ia fazer no final, mas eu já quero fazer o convite para você fazer parte do Força Feminina. Oh, que bem! Nossa, muito, Já está mais que muito. aceito. Para você Obrigada. fazer parte, porque, nossa, essa Obrigada. força sua tem que ser passada para outras Amém, mulheres. que Viu? bênção. Eu quero você na Força Deus Feminina. abençoe. Mas assim, fazendo parte, a partir de hoje, viu? A Amém. gente já vai te colocar lá no Força Feminina. Ai, já estou Pra bem. você. Ai, que coisa boa, gente. Gente, a gente precisa. A gente tem um grupo, né? Eu nem comentei com você. Acho que eu já tinha comentado, né? Ou eu tinha Já tinha só pra Força- comentado, já tinha É porque é um comentado. grupo de mulheres empreendedoras, só que por trás de toda mulher empreendedora tem a história pessoal de Tem. cada uma. E a gente faz entrevista com as mulheres dentro do Força Feminina. A gente tem um dia da semana, na terça-feira, que a gente entrevista. Toda terça-feira é uma. E a gente fica assustada, né, Mara? Assim, chocada positivamente, sabe? De ver as histórias na frente daquela marca. Porque às vezes você vê uma marca de calçado, de loja, alguma pessoa que faz um artesanato, mas você não sabe tudo que ela passou para chegar até É ali. verdade. E você vê assim, sabe? Você fala assim, meu Deus,
eu convivo com essa pessoa há tanto tempo e eu não sabia disso. Então, assim, são histórias inspiradoras, e é isso que a gente precisa. É verdade. Né? E uma coisa bastante interessante, você falando dessa parte de empreendedorismo, né? Eu já fui funcionária pública, já fiz diversas coisas, sempre voltado na área de vendas, né? Sim. Que eu falo que minha mãe me ensinou a ser vendedora desde pequenininha, né? Eu ajudava ela em casa, então a gente vendia salgado, né? Algumas E vezes. hoje enfim. você vende esperança. E hoje eu vendo esperança, e não só a esperança, né? Mas o amor de abraçar, o amor de acolher, o amor de, sabe, entregar o nosso melhor, né? Porque é isso que nós fazemos. Quantas vezes surgem atendimentos que nós não temos condição? Ai, Verdade. como que tá o caixa? Eu vou falando com vocês, como que tá o caixa? Não, nosso caixa tá quase zerado. Então vamos, cada um fazer tira uma um pouquinho, campanha, nós fazemos vamos uma fazer uma vaquinha, campanha. vamos ajudar, né? Então, assim, quando eu passei por esse processo, tive que parar também com a profissão, né? Que eu sou corretora de imóveis. Você era corretora? Tive que ali Você continua praticamente... trabalhando, não, como corretora? Agora voltei a trabalhar tá. na MRV, sim. Mas, assim, foi uma pausa grande, né? Porque eu precisei me recompor novamente. Se pra poder reinventar. voltar, me reinventar, né? E agora, deixa eu falar, vamos falar da ONG. Como que a pessoa, eu te perguntei, como que a pessoa chega até você? Vocês têm alguma parceria com o hospital? Ou como que a pessoa chega até você? Através de divulgação? Como que funciona? Através de divulgação, às vezes algum amigo, alguém conhece algum caso, né? Fica sabendo de algum caso, envia... Já pode procurar direto vocês? Pode procurar. Nós temos o Instagram, temos também o contato, né, do meu WhatsApp. Qual que é o Pode Instagram? O Instagram é ACCVEC. Isso, né? ACCVEC. ACCVEC, o VEC. ACCVEC. Gente, entra lá, já participa, já entra lá, já participa, já segue ACCVEC.combate ao câncer. Mas só digitar ACCVEC já aparece. Porque eu digitei hoje, para poder dar uma olhadinha na página, ACCVEC. Só você digitar isso, já e aparece. E tem o WhatsApp também, se eu puder Vamos, deixar tá o aqui. número. É esse aqui, Isso, o 3009? Isso. Tá, é o WhatsApp dela, qualquer, pode passar você. É o 99285-3009. Gente, vamos repetir, mas eu vou deixar, tá? No link que eu vou colocar lá no Instagram, o link da entrevista, eu vou deixar lá para vocês seguirem ela no Instagram e principalmente, como que as pessoas podem ajudar a ONG? Também pode entrar em contato por esse mesmo vocês aceitam doação? E nós temos como doação. Sim, aceitamos doação. Se for doação, contribuição financeira, tem também a chave Pix, que é o nosso CNPJ também. Tá disponível lá no Instagram também? Tem, a gente passa também, sim. Vou até anotar, porque se alguém perguntar qual que é a chave Pix, da onde? Só que eu não tenho... Não, você me manda. Tá, ela me manda, gente, eu passo para vocês depois, tá? E aí... a ONG, vocês aceitam doações financeiras e de alimentos, parceria fraldas, também não? Tá? Porque fraldas, alimentos, produtos... Roupas, essas coisas vocês aceitam também? também? Vocês aceitam? Tudo. Na verdade, a ONG ela ampara o paciente em todas as vertentes, né? Ou seja, se o paciente ele está numa situação de tratamento, com certeza ele não vai trabalhar. Então, ele precisa de uma cesta básica, né? Isso. Então, assim, tudo o que a pessoa sentir-se à vontade para doar alimento, pode doar. Eu falei de fralda, porque às vezes assim, tem uma pessoa que está fazendo tratamento, mas está com filho, né? Tem criança pequena, então o que você falou, a pessoa alimentação deixa de trabalhar. também. Roupa também vocês aceitam? Roupa também. Ai, que bom, gente, que bom. Que ONG maravilhosa, minha amiga. Nossa, que orgulho de te conhecer. Gente, nós vamos repetir. A ONG, ela tem um espaço físico? Na verdade, funciona remotamente ainda no meu endereço, né? Não temos ainda uma sede, então os atendimentos eles funcionam todos remotamente. Então, parte da ONG fica aqui, que sou eu e meu esposo, parte dos integrantes em Uberlândia, e nós fazemos esse contato via WhatsApp. Então tem uma ligação em Uberlândia também. Tem também. Então, nós tanto atendemos paciente daqui como lá, é Uberaba e região. Por exemplo, o paciente, quando ele precisa de medicação, ele mora aqui em Uberaba. Nós temos já um contato, né, com um dos nossos fornecedores da indústria farmacêutica, e aí já compramos a medicação, fazemos a verificação, né, dos laudos, tudo certinho, passando pela aprovação do corpo da ONG, nós fazemos também essa ajuda.
né? Então é tudo mediante a transparência, tá? Nós temos tudo agora tudo direitinho, tudo temos devidamente nota documentado. fiscal, tudo direitinho, os atendimentos são feitos via nota, né? Ai, que ótimo. Então, o nosso fornecedor, quando nós compramos a medicação, ele já fornece a nota fiscal, tudo bonitinho, entrega na casa do paciente, para o paciente não precisar ter gente, que trabalho coisa nenhum. boa, gente. Então, vamos fortalecer. Ó, ganhei presente. Ganhei presente. Posso abrir? Posso? Ai, que lindo, gente. Tem um livro, olha tem só. um chaveirinho, tem as canetinhas da ONG também. Olha que show. Só que esse era o nosso outro número, né? Ai, que Nós coisa não temos mais linda. esse. Eu vi na sua página. Eu vi. Gente, eu amo livro. Olha, É. Ideia Escola. Esse livro é muito bom. Que maravilha. Obrigada, Esse é meu presente do amor. Jefferson. Nossa, Uma terninha obrigada. também. Ai, obrigada. E a gente tem mais uma caneta aqui. Ó. Você sabia que o meu genro coleciona caneta? Ah, é? Tem uma caneta. Gente, ele coleciona caneta. Onde ele vê tem caneta? Ah, pega minha coleção. Pega uma coleção. Olha, aqui já Gente, tem agradece duas. o Jefferson pra mim, tá? Sim, com Eu certeza. falei mais com ele, né? Eu achei ele uma pessoa extremamente simpática. Gente, ele é o presidente da ONG, você é a vice-presidente, né? Isso, e tem todo um corpo, né? Tem vários integrantes também. E ó, quero participar das suas campanhas, me coloco à disposição para divulgá-las, tá? O que você precisar. Último recadinho para os nossos ouvintes. O que você gostaria de falar para eles agora? Para poder... Eu ia falar assim, se cuidar é essencial, né, gente? Você se manter saudável, mas o câncer não escolhe corpo, É verdade. né? Então, ter muita fé e acreditar que é possível. Muita fé, acreditar que é possível. Sempre fazer os exames preventivos, né? Exatamente. Cuidar da boa alimentação. Tudo que está no Cuidar início. tudo, exatamente, cuidar da boa alimentação e também fazer os exames preventivos, que são extremamente importantes, né? A Kênia, da Estética Clínica, nossa parceira, falou que também quer ajudar, tá? Ai, que maravilha. Obrigada, Kênia, pelo apoio. Obrigada, Kênia. Obrigada, gente. Então, eu vou disponibilizar os contatos dela, tá? No link, assim que eu postar a entrevista, eu já disponibilizo o link para vocês no YouTube e o telefone dela também. Ah, posso falar só mais Por uma favor. coisinha? E nós estamos também agora um parceiro nosso, né? De Uberlândia, da Mercado Open, ele vai criar o nosso site, então Que nós vamos maravilha, ter vai um ter um site site. também, tem alguns parceiros também participando, né? E nós estamos muito contentes porque lá nós teremos também uma página de transparência, porque todo projeto social, É muito bom. para passar e essa gera credibilidade, confiança, vamos ter também a parte de transparência, né? Porque nós temos um escritório de contabilidade que cuida ajuda. também da nossa Ai, gente, que contabilidade. coisa boa. Então, é tudo coisa muito boa. certinho para que as pessoas saibam realmente aonde elas estão investindo, né? Porque isso Saber realmente que traz... que o investimento dela está sendo usado por bem Exatamente, e está está sendo chegando usado por realmente bem. a quem precisa. Exatamente. É uma credibilidade que nós temos também em convidar as pessoas e também mostrar a prestação de contas, né? Gente, ó, força feminina também, viu? Querida, obrigada. Muito obrigada, Edna. Nossa, que Eu delícia. Que delícia te Agradeço a receber aqui. você, aos seus Obrigada. ouvintes. Eu que agradeço Muito obrigada por pela experiência de vida, tá? Pela força que você deu pra gente, não só pra mim, pra todas as... Olha, tem mais perguntas, pode falar. A Kênia, da Estética Clínica, ela falou que eles sempre atendem o tratamento com ozonioterapia. Então, pode estar tirando um dia para fazer o tratamento. A gente vai disponibilizar seu contato para ela que também maravilha. fazer essa ponte aí para vocês estarem Obrigada. combinando. Gente, a Kênia é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma Maravilha. clínica, gente. A Estética Clínica é uma clínica maravilhosa. Parceira do nosso Força Feminina também. Obrigado, minha amiga. Muito obrigada, Kênia. Obrigada. Gratidão. Vou te passar o contato dela. Tá bom. Tá? Agradeço Meu amor, obrigada. muito Nossa, a você, obrigada, aos seus obrigada. Agora um ouvintes, abraço a vocês direito. Agora eu tô todos. sem fome. Obrigada, obrigada. E que Obrigada. cabelo lindo. Gratidão. Eu não vou. Já tem Cabelo, mais. sobrancelhas também. Tudo de novo. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos, né, com a Liana também. Sei, do Elian Gotti, da né? Elian Gotti. Então, aquela Amo a foto, Liana, quem amo a fez Liana. aquela foto foi o nosso querido Ari. Aquela loga de vocês também. Aquela logo nós fizemos, né? Eu fiz a logo, conseguimos um designer, que inclusive o tio dele havia falecido. Ele falou, não, nós vamos te ajudar, né? O tio dele Ficou havia falecido maravilhoso. de câncer e nós fizemos ali a logo. Então, eu falava pra Liana, Liana, precisando, tô aqui à disposição. Gente, a Liana é uma Ela é graça. maravilhosa. Beijo. Muito obrigada. Valeu, tá? Beijos, Lembrando que essa ouvintes. entrevista vai estar no YouTube, tá? Um abraço.